E aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, de tédio, ninguém morre nesse país. Gente do céu, depois do final de semana extremamente movimentado, com super live, sabatina, confusões, eis que no final da noite de ontem, o Fábio Faria e o Fábio Van Garten aparecem para fazer uma denúncia grave no que diz respeito às inserções da campanha de Bolsonaro nas rádios. Quem não viu, vai ver, a gente comenta de forma bem geral. Só eu quero trazer para vocês, já são as atualizações. O que é que aconteceu já aí depois do pronunciamento de ambos? O Van Garten veio para as redes sociais, trouxe algumas informações, também fui dar uma bisoiada aí na internet, uma coisinha ou outra, já saiu notícia na imprensa, enfim, trazer as últimas atualizações, a gente comentar, tem muita coisa. Depois quero falar com vocês sobre realmente a disputa presidencial, Jair versus o Barba. Se você abrir qualquer jornal, principalmente no dia de ontem, você vai achar que, assim, estamos no fim dos tempos. É só notícia Ave Maria, meu Deus do céu. Não sei nem como descrever. Teve pesquisa no dia de ontem, e tem muita coisa pra gente comentar. E tentar falar assim de uma forma sem emoção. Sem emoção, sabe? De forma bem fria. Tentar trazer algumas notícias bem recentes. Olhar alguns números e tentar entender o que é que se passa neste exato momento. Pegando esse link aí em números, falar algumas notícias que dizem respeito à economia do Brasil e que tem total relação à eleição presidencial, como alguns setores, inclusive, estão vendo aí os últimos eventos, acontecimentos, enfim, muita coisa pra gente comentar. E por fim, a gente volta a falar sobre eleições, e aí alguns temas que dizem respeito às eleições, algumas coisas que estão acontecendo, alguns apoios políticos que os candidatos estão recebendo, alguns temores que a imprensa aí vem relatando, algumas também postagens que foram removidas das redes sociais pelas pessoas que acusam o Bolsonaro de divulgar fake news, enfim, muita coisa pra gente comentar, e vamos, que é para dar tempo de falar sobre tudo. E vejam só, a Veja fez um pequeno resumo do que aconteceu até o prezado momento. Eles fizeram isso daqui e postaram ontem, já às 8h30 da noite, já estava lá. Falaram o seguinte, ó, a campanha de Bolsonaro diz que a sua propaganda no rádio tem sido boicotada. Acho que uma parte de vocês já devem ter olhado alguma coisa. Aqui é só um resumozinho bem rápido para quem não viu o que se trata, alguns números. E é o seguinte, ontem o Fábio Faria, ministro das Comunicações, e o ex-secretário de Comunicação, o Fábio Van Garten, juntos, fizeram um pronunciamento em torno de 19h45, 19h50, na noite de ontem. A Jovem Pan até transmitiu ao vivo. Também estava no Instagram, se não me engano, do Fábio Faria. Teve alguns canais que também repercutiram. E aí eles afirmaram que as rádios, em especial no Nordeste, têm deixado de veicular parte das propagandas do presidente, o que tem prejudicado a candidatura. Segundo eles, a campanha contratou duas empresas de auditoria. Uma delas, a Audiência Brasil Tecnologia. A gente vai voltar a falar dessa daí, porque já vai ter algumas movimentações, provavelmente, na manhã de hoje, e que dizem respeito a essa empresa. Mas grava aí o nome. E aí, essa auditoria, em tese, atestaria que as rádios deixaram de transmitir cerca de 154 mil inserções da campanha de Bolsonaro. E aí no Nordeste, onde o presidente teve baixa votação no primeiro turno, teriam sido 29.160 inserções a menos. Segundo o Faria, as rádios transmitiram 18,24% menos inserções do que Bolsonaro tinha direito, período de 7 a 21 de outubro. De acordo com o ministro, a campanha pleiteia a reposição desse tempo para restabelecer a igualdade na disputa. Entre os dias 7 e 14 de outubro, foram veiculadas 164.204 comerciais em todo o Nordeste, enquanto a campanha do PT teve 88.144 inserções, a do PL ficou com 76.060, ou seja, cerca de 12 mil publicações a menos. O estado com maior discrepância foi a Bahia, com cerca de 7 mil comerciais a mais para o PT na segunda semana de outubro. Teve a denúncia. Aqui são dois comentários para sentir como foi recebido por parte da imprensa, até os comentários também. A Vera Magalhães já trouxe algumas informações novas, a Vera Magalhães já trouxe inclusive algumas coisas na lei sobre o que diz respeito à fiscalização, se as inserções realmente estão indo por lá, se não está indo, isso, aquilo, outro. Enfim, a confusão a priori foi gerada. Vamos ver o desenrolar ao longo do dia. Mas ontem ainda, você vê aqui em horário bem próximo os tweets, a Miriam Leitão comenta às 8h14 e o Noblar às 8h27, e a Miriam fala:
O governo Bolsonaro vai ficar inventando um factoide por dia para tentar abalar a eleição. É o que eu chamo de golpe eleitoral, um fato de impacto externo que cause barulho ou comoção. Tentará com isso mudar o quadro muito cristalizado e a favor de Lula. Então vejam só, a priori é uma denúncia, até o momento. Foram solicitadas provas. Ontem, inclusive, o ministro do Tribunal Superior Eleitoral e também da Suprema Corte, ele despachou, falou que carece de provas e espera aí, deu 24 horas para a campanha de Bolsonaro apresentar as provas sobre as afirmações. É algo muito grave, mas perceba, a Miriam Leitão trata este fato como um fato de impacto externo, que cause barulho ou comoção. Ela disse que a campanha de Bolsonaro quer fazer isso. Logo, se ao longo do dia a campanha apresentar provas realmente concretas, estamos diante de um fato impactante. E aí, segundo a Miriam Leitão, é um típico fato que, quem sabe, né, poderia mudar esse quadro cristalizado para favorar Bolsonaro. O Noblar fala: que provas sustentam a denúncia da campanha de Bolsonaro de que as emissoras de rádio sabotam os comerciais do presidente? Quais são as provas? Um levantamento feito por uma empresa de Santa Catarina, Audiência Brasil Tecnologia Limitada, aberta em 2000, não há o nome das emissoras. Não há o nome. Sabe? Como é que a gente sabe? Quem foi que deixou de passar a propaganda? Que dia? Qual horário? Né? Você trouxe um número fechado, faltou 154 mil, no Nordeste tanto, na Bahia tanto. Mas e aí? Quais são as provas? O que tem aí realmente de robusto? E aí, sobre isso, ainda no final da noite de ontem, o Lauro Jardim, ele mesmo escreve a nota, falando o seguinte: a campanha de Bolsonaro promete ao ministro Moraes entregar amanhã provas sobre rádios que deixaram de veicular inserções da propaganda gratuita. A campanha de Jair Bolsonaro se comprometeu a entregar amanhã, ainda na parte da manhã, ou seja, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo, já pode até ter sido entregue, todos os documentos que comprovariam a denúncia feita hoje pelo ministro Fábio Faria sobre irregularidade nas inserções da propaganda eleitoral do presidente das rádios. A promessa foi feita agora há pouco pelo próprio Fábio Faria, num telefonema que ele realizou para o ministro, que na noite de hoje divulgou um documento em que qualifica as denúncias de graves, mas baseadas em um relatório apócrifo. O próprio presidente do Tribunal Superior Eleitoral havia dado 24 horas para que a campanha de Bolsonaro apresentasse provas e ou documentos sérios. O Fábio Faria disse ao ministro que aí serão entregues hoje, deve ser pela manhã, aos técnicos do TSE, o login e as senhas da audiência, que seria uma empresa contratada pela campanha para fazer a auditoria das inserções. E a Pearl não é a única empresa, a gente já comenta sobre isso. Com elas, seria possível comprovar as irregularidades nas regiões Norte e Nordeste. Serão entregues também os nomes das rádios com horários de veiculações das inserções. Então, em tese, aí vai ter o nome da rádio. O que o Noblar perguntou aqui atrás, né? E aí, quais são as emissoras? O pessoal vai entregar. E aí, olha só. Essa denúncia, ela foi feita Fábio Faria e o Fábio Van Garten. Ontem algumas pessoas comentaram sobre isso. Uma delas foi o Marcelo de Carvalho, o dono da Rede TV. Para quem não conhece, o Fábio Van Garten, ele tem um histórico profissional nesta área de dados no que diz respeito à mídia, né? Ibope, essas coisas, veiculação de propaganda, ECAD, é a área dele. É um cara que tem 20 anos no mercado, ou seja, é um cara que a priori tem um conhecimento do que ele está falando. Vamos ver aí o desenrolar ao longo do dia. E ontem mesmo, e aí já na madrugada de hoje, você vê aquela postagem lá embaixo, é de 00:01, né? Já era 1 minuto do dia de hoje, do dia 25. Fábio Van Garten, ele fala o seguinte, ó: a nossa equipe de operações, de mídia, está compilando todas as praças, todas as emissoras, todas as inserções em todas as faixas horárias pré-determinadas pelo Tribunal Superior Eleitoral. Referidos relatórios são assinados pelas empresas fiscalizadoras, check de mídia, bem como carimbadas com o CNPJ delas. Depois ele volta para falar: outra informação importante. A tecnologia empregada na auditoria de mídia publicitária, no caso atual, as inserções da campanha do presidente,
É a mesma tecnologia que o ECAD utiliza para auditar veiculações das músicas dos artistas para repasses a títulos de direitos autorais. Muita confusão. O que é que ele está falando? A gente chega lá. Além da audiência que eles devem entregar hoje, né, o login, a senha, etc., o Fábio Van Garten, e isso até eles tinham falado já no pronunciamento, ele fala o seguinte, para eliminar qualquer ilação ou comentário sem sentido, uma das empresas que contratamos para auditoria de mídia, cuja sede fica em Minas Gerais, prefixo 31. É uma empresa chamada SoundView, que está lá. Apresentamos a SoundView, um painel de controle moderno, didático e com excelente usabilidade para a visualização dos dados de veiculação nas emissoras de rádio pelo mundo. E aí, olha só, vou falar pela plataforma, aquela que vocês assistem aqui no YouTube. A Google já tem, e eu acho que deve ser uma tecnologia similar, que é utilizada por essas empresas. Já existe um algoritmo na plataforma que quando, por exemplo, você coloca uma música que tem direito autoral, não é que a plataforma apenas identifica, tem um conteúdo que não pode ir ao ar. Não. Eles, inclusive, identificam o nome da música, tudo bonitinho, já aparece o lugar, porque até, sei lá, você resolver colocar de qualquer forma, você não deveria... Direitos autorais, qualquer ganho, vai tudo direto lá para o artista. Tudo bonitinho. Então, nos tempos atuais, já existem realmente softwares, né, que você consegue utilizar, que ele consegue escutar e ele reconhece o som e ele fala, o som é esse daqui. Quer ver um bom exemplo? Que qualquer um pode testar em casa? Tem um aplicativo chamado Shazam. Esse aplicativo é o seguinte, você dá play na música, você aperta o Shazam, você fala, essa música é bacana, velho, queria saber o nome dessa música, quem é que canta. Você liga o Shazam escuta lá por 5, 10 segundos, ele processa, ele fala, a música é essa. E assim, a taxa de precisão do Shazam é algo assim sensacional. Então, em tese, como seriam esses aplicativos? Você entra no site da própria SoundView, ela diz que tem, acho que não me engano, tem quase 5 mil emissoras cadastradas na SoundView, emissoras de rádio ao redor do país. Ele deixa inclusive o plugin, se você quiser conectar, etc. E aí fica um algoritmo rodando, que ele fica acompanhando, né, toda a programação do dia, ele deve separar lá pelas faixas. E aí, pelo que eu dei um bizu, né? Aqui um mix de um engenheiro eletricista, um entusiasta de videogame, computador, que conhece um pouquinho das coisas. Você meio que coloca, né, qual é o áudio que você estaria procurando. Então você meio que colocaria aquela peça da propaganda de Bolsonaro específica. E aí ele ia fazer uma varredura, né, em todo o programa, na base de dados deles, para falar, essa peça aqui específica, ela apareceu tantas vezes em tais emissoras, em tais horários. É isso daí o que essa plataforma aparentemente se propõe a fazer. Essa própria plataforma SoundView, a audiência eu não fui atrás para dar uma vasculhada maior. Mas isso aqui, como eu vi que o Van Garten colocou um site, eu fui no site para dar uma olhada. Você vê que não é uma empresa pequena, é uma empresa que presta serviço para a Petrobras, para a Oi, a Monsanto, uma das maiores do mundo aí na questão de implementos agrícolas, até semente também, Itaipava, até a turma do Lema, né? Centauro, Carrefour, Honda, Decolar, LX, Microsoft, claro, Bridgestone, Cristal, Epson e Ambev. Assim, tem um hall de clientes relativamente famosos. Continuando ainda, o Van Garten, já na madrugada de hoje, ele fala, nesse primeiro momento, iremos atestar a quantidade de inserções publicitárias da campanha, nas mais de 4.800 rádios do Brasil. Num segundo momento, iremos avaliar se as inserções foram vinculadas dentro da faixa de horário que o tribunal determina. X de manhã, Y de tarde, Z de noite. A audiência varia muito dependendo da faixa, né, do horário. Não é só a questão se passou, mas passou também na hora certa? Isso é importante. Que ele diz, de tarde, por exemplo, às 14 horas, temos muito menos gente assistindo a TV e o rádio do que às 17h45. De noite, às 10 da noite, temos menos gente ouvindo rádios do que às 18h30, quando as pessoas estão retornando do trabalho. E o Van Garten ainda fala o seguinte, isso aqui foi ontem, final da noite. Toda auditoria de mídia tem como objetivo comprovar, testar a veiculação de determinado filme publicitário de um determinado anunciante. No caso de veiculação, teremos no relatório as seguintes informações: qual foi a emissora, a data, a hora, a duração e o nome do filme. Uma vez consolidadas as inserções comprovadas, temos uma conta do total obrigatório menos o total encontrado, e aí você vai ter a diferença.
No nosso caso, em 15 dias, com dados preliminares, tivemos 154 mil inserções faltantes no Brasil. Só para frisar mais uma vez, aqui foram as denúncias feitas pelo Faria, pelo Van Garten. Ao longo do dia deve ter um desdobramento, mas aqui foram as informações que eles passaram. O Van Garten também fala: algumas informações adicionais e relevantes. Todos os veículos de comunicação são obrigados por lei a arquivar em seus últimos 30 dias de programação integral. A certeza da impunidade era tamanha que nem disfarçaram a divergência absurda. Só tem uma coisa a dizer: a casa caiu. Eu não vou falar que a casa caiu, só vou falar que pelo tom do Van Garten, ele parece assim muito certo que vai encontrar alguma coisa errada. Com base nos relatórios preliminares, né, a forma que ele vem escrevendo, e ele vem explicando o assunto aí nas redes sociais. Enfim, vamos esperar para ver, né? Ninguém aí... Não façam afirmações que ninguém fez ainda. Espera para ver, vamos dar uma olhada. Caso comprovado, realmente é uma coisa grave. Grave. E pelo que eu vi, o pleito aí tá pedindo agora para ter, sei lá, batalhar em pé de igualdade. Não sei se o tempo vai ser reposto, o que vai acontecer. Enfim, espero que essa situação realmente se resolva. Mas vamos continuar. Pessoal, a gente tava comentando bastante até domingo. Acho que ontem foi o primeiro dia assim que eu senti que a imprensa deu uma animada. Desde, acho que terça-feira da semana passada, eu comecei a sentir um tom de derrotismo nos jornais da imprensa. Você lia, você via assim, uma tristeza, né, das pessoas escrevendo. Até o Matheus Leitão tava... Não, pô, essa pesquisa aqui cai como um... Sabe? Meu Deus do céu. Caiu numa notícia trágica aqui pra turma da esquerda. Então a turma tava bem pra baixo. E aí tava indo. Eles até se empolgaram um pouquinho com o recorde do Lula lá no Flow, que Bolsonaro estraçalhou quando foi no Inteligência Limitada. E aí as coisas foram indo. Foi acho que o único momento assim que deu uma animada na esquerda, mas depois foi um grande balde de água fria. E aí teve no domingo agora a confusão do Roberto Jefferson. Pronto. Teve a confusão. Desde então, a imprensa tá martelando a tecla. No dia de ontem, mas nossa senhora, você abre o Globo, você abre a Folha de São Paulo, você abre a Veja, você abre o Estadão, você abre o Correio Brasiliense, você abre Poder 360, tá todo mundo falando do caso Roberto Jefferson, porque não necessariamente isso vai impactar na corrida eleitoral. Mas você não pode ficar sem escrever nada, né? Você é jornalista, teu chefe tá lá, ele vai falar: bicho, tu tem que escrever alguma coisa, né? Solta as matérias aí. E tem um caso, né? A gente sabe que tem uma turma grande aí do consórcio que não gosta de Bolsonaro, então se aproveitaram do caso Roberto Jefferson. Assim, num micro-universo de pessoas que eu conversei, tem um amigo meu que ele trabalha diretamente no chão de fábrica, eu falei: bicho, e aí, Roberto Jefferson? Ele falou: mas não sabe nem quem é Roberto Jefferson. Sabe nem quem é Roberto Jefferson. Eu não acho que o caso do Roberto Jefferson ele entra realmente para conseguir impactar a disputa eleitoral neste momento, assim. Até saiu uma matéria na Veja sobre isso, a gente já comenta. E aí ontem, além dessas confusões, a imprensa também estava fazendo a festa, mas a festa com base em algumas pesquisas. O IPEC estava parado, nem subiu nem desceu. A gente fala sobre o IPEC. E a Atlas Intel, que agora meio que Bolsonaro deu uma leve desidratada e o outro candidato, o adversário, deu uma leve subida. Leve mesmo, sem brincadeira. Não foi assim, cresceu 5, 10, 20 pontos. Em termos de votos totais, quando você olha por região, aí os candidatos, ambos os lados, cresceram muito, caíram muito, a depender da região. E é sobre isso, né? Temos aqui a Atlas Intel. Essa pesquisa de cima... A pesquisa de cima é a de ontem. Que saiu ontem. Essa aqui de cima. Não era para eu ter colocado a data, mas eu coloquei a data logo mais. Eu fiz uma tabelinha. Essa pesquisa aqui é de ontem, aqui é só o print, do jeito que tá no PDF. E essa daqui foi a primeira pesquisa nacional que eles soltaram, acho, do dia 8. Aí eu fiz a tabelinha, pronto, ó. A pesquisa de baixo, essa daqui, é de 8 a 12 de outubro, que eles fizeram um levantamento. Essa daqui de cima, riscar mais uma vez,
foi a que eles soltaram ontem, que é um levantamento feito entre o dia 18 até o dia 22. E aí chamou muito minha atenção, porque, rapaz, a turma fez a festa com a Atlas Intel, a esquerda tava dando cambalhota com a Atlas Intel, foi empolgação. Foi um dos motivos que levaram a turma da esquerda a sair do clima de derrotismo para falar, não, agora vai. E aí, olha só, eu resolvi pegar as duas pesquisas e juntar, né? É o que eu colocar, juntar para comparar Lula e Bolsonaro. Na primeira linha aqui, né, seria os números do Lula na segunda pesquisa, do dia 18 a 22, e a coluna de baixo, os números que o Lula tinha nessa primeira pesquisa, de 8 a 12. E aí, olha que interessante. No sul do país, passado aí 10 dias, né, aqui do dia 12 ao dia 22, passado 10 dias, o Lula perdeu 5 pontos no sul. Você olha assim e fala, no sul do país, Bolsonaro tá indo lá, tá voltando. A gente comentou recentemente, por exemplo, que o Jorginho Melo disparou em Santa Catarina, mas disparou, tá quase 70% dos votos válidos. No sul do Brasil, Bolsonaro tá pontuando tão bem, mas tão bem no Rio Grande do Sul, por exemplo, que o Eduardo Leite, ele não quer declarar apoio a Lula, ele quer se manter neutro, porque ele precisa dos votos dos bolsonaristas. Então, assim, Bolsonaro ele vem pontuando bem no estado do sul do Brasil. Então, você olha para esse número e fala, relativamente incrível, uma queda do Lula. Quando você olha no Sudeste, o Lula perdeu 1,9%. Também faz sentido. O Lula aparecia com 48,7%, estava empatado com o Bolsonaro, segundo a Atlas Intel, ali no período de 8 a 12, e agora está com 46,8%. Perdeu 1,9%, 2 pontos. Pô, a gente tá vendo aí movimentações bastante aí no estado de São Paulo, Minas Gerais, o que você tá fazendo. Nossa, faz sentido. Aí você olha para o Nordeste. O Lula cresceu 2,3 pontos. Por mais que eu acho que Bolsonaro tem uma tendência a melhorar no Nordeste neste segundo turno, porque ele está tendo o que ele não teve no primeiro, que foi uma base, né? Uma base política para tentar convencer esse apoio político em eleitoral. Ele não teve esse primeiro turno, então, mas beleza, é o Nordeste, né? Sempre foi um reduto assim mais à esquerda. Então eu até concordo com o crescimento do Lula no Nordeste. Agora sim, o Lula, em 10 dias, segundo a Atlas Intel, cresceu 15,3 pontos no Centro-Oeste. Eu falei, peraí. E não é só que ele cresceu e ultrapassou o Bolsonaro. Você olha aqui, ó. Nesse período agora, né, 18 a 22, no Centro-Oeste, Lula tem quase 52 e Bolsonaro 47. Aí eu falei, peraí. Acho que tá meio forçando a barra. Tá meio forçando um pouquinho a barra. Mas a gente já comenta sobre isso. Vamos trazer notícia. E aí no norte do país, o Lula cresce 9 pontos. Aí também fica mais complicado, né? Porque a gente fala, norte, não sai muita notícia, a gente não sabe o que tá acontecendo, não é possível. 9 pontos. 9 pontos. Sei, hein? No norte, Bolsonaro tinha ganhado basicamente todos os estados, com exceção do Amazonas e do Pará. Sei, hein? Aí você olha Bolsonaro. Sul do Brasil, cresce 3,7. Acho plausível. Cresce no Sudeste. Né? Enquanto o Lula perde 2, Bolsonaro cresce 3 pontos. Faz sentido, né? Saíram várias matérias sobre isso. Aí no Nordeste, Bolsonaro caiu 1,3. Bolsonaro perdeu 14,5% dos votos no Centro-Oeste. O reduto do agronegócio brasileiro. E no Norte, Bolsonaro perdeu 9,6%. E aí? E aí eu quero falar primeiro do Centro-Oeste. Vamos falar primeiro do Centro-Oeste, né? E pegar isso daqui pra gente analisar o que a imprensa vem tentando emplacar. Se lembra que a gente estava comentando, olha só, a imprensa começa falando sobre segurar vantagem, a imprensa começa a falar de virada, a imprensa começa a falar que o clima da campanha de Bolsonaro mudou. E às vezes a imprensa, né? E eu já tinha dito isso pra vocês, gente, muitas vezes o papel é tentar desmotivar as pessoas. Essa batalha psicológica, as pessoas ficarem tristes. Pode ser que esses números sejam verdades? Pode ser. Mas eu não sei, eu acho que muitas coisas que acontecem é para tentar desmotivar as pessoas a continuar trabalhando, continuar virando votos, enfim. Olha essa notícia, do dia 15 de outubro deste ano. Saiu no Metrópolis. Campanha não planeja visitas de Lula para a região Centro-Oeste. Não planeja. Por quê? Porque o Lula já tinha crescido 15 pontos? Não.
Lula não planeja fazer agendas eleitorais nos 3 estados do Centro-Oeste e Distrito Federal. O PT afirma que o deslocamento para a região inviabilizaria as prioridades da campanha. A estratégia de Lula é concentrar as viagens onde ele apoia candidatos que disputam o segundo turno e onde existe a perspectiva de crescimento. Ah, pô, outra surpresa demais. O Lula não tinha perspectiva de crescimento, cresceu 15. O Lula que não tinha perspectiva de crescimento, cresceu 15. Caraca, bicho. A campanha de Lula usou esta semana para priorizar agendas no Rio, Nordeste. Lula deve retornar em breve para Minas, outro motivo de preocupação para os petistas. Pode acontecer? Pode. Agora, eu acho muito difícil. Muito difícil. Aí você vê, essa notícia aqui saiu ontem na Veja. Em empate numérico, bolsonaristas travam a disputa mais apertada do país. Gente, em Mato Grosso do Sul, a briga entre 2 candidatos é para ver quem é o mais bolsonarista. Quem é o mais bolsonarista? Ambos os candidatos disputam o apoio do presidente. Semana passada, dia 20, a gente comentou: meu apoio a Bolsonaro é antigo, não aproveito onda, diz Tucano de Mato Grosso do Sul em Sabatina. Não, eu que sou. Sou eu que sou bolsonarista. Se o que foi que aconteceu para Bolsonaro perder 15 pontos e o outro lado ganhar 15 pontos no Centro-Oeste? Aí vamos voltar, olhar a região norte. Bolsonaro cai 9,6%, o adversário cresce 9%. Pode acontecer? Pode. Mas eu acho difícil. Você pega aqui, ó, Matheus Leitão. Semana passada, dia 19. Pesquisa revela como o PT periga turbinar a campanha de Bolsonaro. Entenda. O Matheus Leitão ele comentava sobre a Quest e tava lá, ó. O petista perdeu 9 pontos percentuais no período de uma semana entre os eleitores do Norte. Segundo a Quest. Aí agora ele cresceu 9. Não entendi nada. Ele perdeu e ganhou de novo. O ex-presidente saiu de 53 para 44. Bolsonaro subiu de 37 para 49. Assumindo a liderança. Nessa daqui, Bolsonaro cresceu 9. E o Lula caiu 9. E a outra fala totalmente o oposto. Aí você fala, mas são 2 pesquisas, né? Alguma tem que estar certa, outra tem que estar errada. Aí você vê esse daqui também, ó. O Wilson Lima abre vantagem na disputa pelo governo do Amazonas. E aqui é segundo a Real Time Big Data, outra pesquisa. E a gente comentava, o Lima, ele cresceu 5 pontos e o Braga perdeu 1. E aí a diferença ampliou para 14. O Braga é apoiado pelo Barba e o Lima é apoiado por Bolsonaro. Então você vê, pô, o candidato de Bolsonaro no Amazonas, que foi o estado que meio que ele foi fraco no primeiro turno, tá melhorando. A outra pesquisa mostra que o Bolsonaro também cresce 9 pontos, etc. Aí sai a 15 no Centro-Oeste, 9 no Norte. Acho difícil. Difícil. Essa matéria que a gente comentou no dia 17. Aí você vê. Além do caos que a imprensa está narrando, o fim, os erros da campanha de Bolsonaro. Ontem o Valor falou que a confusão do Roberto Jefferson foi uma facada reversa. Se a facada ajudou o Bolsonaro a se eleger em 2018, agora foi o efeito reverso. Agora acabou com o Bolsonaro. Eu acho, não sei, eu acho que não tem esse impacto. Pode causar problema? Pode. Em termos de achismo, eu acho que não é o suficiente. Aí você para ler. A imprensa. Isso aqui foi publicado na manhã de ontem. Antes dessas pesquisas, né? 15 pontos no Centro-Oeste, 9 no Norte. As previsões do chefe do Instituto de Pesquisa que mais acertou na eleição. Estamos falando do Murilo, da Paraná Pesquisas. E ele diz que a eleição vai ser definida no detalhe. Está meio a meio. O Murilo diz, no entanto, que o eleitorado já decidiu em quem votar. O problema é que muitos brasileiros, por causa dessa batalha política que virou essa disputa, não abrem um voto quando abordados por institutos de pesquisa. O pessoal não quer responder às vezes. O chefe do instituto avalia ainda que os motivos para o voto entre Lula e Bolsonaro muito provavelmente não serão influenciados pela campanha de baixarias nessa reta final. Pouco importa o que vai acontecer até dia 30. O eleitor já definiu o voto, só não revela. Quem vota em Bolsonaro não se deixa levar por essas coisas sobre falas polêmicas dele. Foi assim durante o governo inteiro e ele não perdeu votos. O mesmo vale para Lula. A desconstrução não vai tirar votos de quem decidiu pelo petista. Aí você vê. Isso aqui foi a notícia do dia 20 de outubro. Lula admite eleição apertada e acusa Bolsonaro de usar robôs e máquina de mentiras. E aí, no final de semana,
Roberto Jefferson, tudo perdeu, cresceu 15 pontos no Centro-Oeste, não sei quanto no Norte. Rapaz, na verdade, aquela pessoa do Atlas, ela só pega até o dia 22, né? Ela não pegou nem o caso do Roberto Jefferson. Vamos continuar. Aí você vê, Thomas Trauman, ex-porta-voz da Dilma, ex-assessor do Palocci, escreve que, pressionado, o PT muda o rumo. Campanha Lula muda a estratégia na reta final. O PT piscou. Depois de uma série de pesquisas mostrando a redução consistente da vantagem do ex-presidente sobre Bolsonaro, pela primeira vez, o comando da campanha entendeu que pode perder a eleição de domingo. A mudança de rumo está em andamento e revela o quanto o PT está preocupado. O cara que escreveu este parágrafo, o Thomas Trauman, é ex-porta-voz da Dilma, ex-assessor do Palocci. Então acho que ele tem um gabarito para falar do PT. O choque de realismo chegou ao PT como numa avalanche. Na semana passada, a distância nos votos totais do IPEC variou de 9 para 7, no IPESP de 8 para 7, na Genial Quest de 8 para 5, Datafolha de 6 para 4. Embora as pesquisas não sejam metodologicamente comparáveis, elas retratam a mesma curva de aproximação dos dois candidatos. O símbolo desse novo espírito é o vídeo divulgado pela Gleice, no qual ela admite que a eleição está apertada, é uma disputa dura, eles querem virar o placar, estão se aproximando e nós não podemos deixar isso acontecer pelo bem do Brasil, do povo brasileiro e da nossa democracia. Mas Lula só vai ganhar se você for votar. Esse deve ser nosso lema nessa reta final, porque muitos não foram votados no primeiro turno porque achavam que o Lula já estava eleito. Olha o que o Trauman diz. Bom, o vídeo é uma mudança significativa nesse oba-oba. A campanha do Lula estava no oba-oba. Só que é contrafactual supor que 2 milhões de eleitores de Lula não foram às urnas por excesso de otimismo. Não é por excesso de otimismo. Alguma coisa aconteceu, pô. Ele pode deixar de votar, sei lá, ele resolveu passear, viajar, tava sem dinheiro pro transporte. Mas por causa de oba-oba de otimismo, aí não, em inglês. Mas o fato é que o clima de já ganhou havia sido incentivado pelos discursos do próprio candidato e pela decisão da campanha de reservar trecho da Avenida Paulista para o ato da vitória. E pegou mal. A soberba pegou mal. O Trauman volta para encerrar falando. O medo da derrota mudou o tom da propaganda do PT. Saiu daquelas acusações malucas contra Bolsonaro, né, dos ismos possíveis, canibal, etc. E tentar aí uma crítica um pouco mais concreta, né, mais plausível. O Guedes vai acabar com o salário mínimo, né, vai ser menor do que a inflação e etc. Né? Guedes quer acabar com a correção do salário mínimo pela inflação, usando mais as imagens de não petistas como Tebet, Meirelles, Barbosa, fazendo assim, né, uma movimentação mais ao centro. O Lula escreveu a carta aí também para os evangélicos. O PT acordou para o tamanho do antipetismo, faltando dias para a eleição. Mas ainda há tempo de corrigir erros. A questão é se o eleitor terá a paciência de ouvir. E aí, vejam só. A gente está num cenário que bater o martelo para falar quem está certo está difícil. Porque tem para todos os gostos. Tem para todos os gostos. Você prega a própria IPEC, ontem saiu mais um IPEC. Se você faz a reponderação da IPEC, Bolsonaro aparece com 51,3, Lula com 48,7. Lembrando que a IPEC, ela errou feio, né? É muito feio. Ela colocava a distância entre os candidatos de 14 pontos. Errou feio, mas feio, meu filho. Meu Deus do céu. Muito feio. Muito feio. Mas muito feio. Né? A IPEC até acertou o Lula na margem de erro, mas Bolsonaro não tinha margem de erro para acertar. Aí o que eu digo? Tem para todos os gostos. A Brasmarket foi vamos falar assim, a Brasmarket foi a IPEC de Bolsonaro. Porque a Brasmarket, assim, do mesmo jeito que a IPEC colocou Lula 14 pontos na frente, a Brasmarket colocou Bolsonaro 15 pontos na frente. Isso aí no primeiro turno. Só que você olha para a nova Brasmarket, segue mostrando um crescimento de Bolsonaro e segue mostrando um derretimento aí do candidato mais à esquerda. A Brasmarket, se eu não estou enganado, eu acho que eu não estou enganado mesmo, mas dá um Google para dar um double check, ela acerta a porcentagem de Bolsonaro dentro da margem de erro. Na margem de erro eles acertaram.
acho que ficou em torno de 2% para mais. Acho que eles colocaram o Bolsonaro no primeiro turno com 45% e o Bolsonaro teve 43% quebrado. Mas assim, foi acho que 2% da margem de erro. Ontem também teve uma pesquisa do IFP, Instituto França de Pesquisa, registrada no Tribunal Superior Eleitoral, tá ali o número 04487/2022, intervalo de confiança 95%, coloca Bolsonaro à frente, o outro candidato atrás, mas tem ali um indeciso, né, brancos e nulos. E aí? Gente, tem pesquisa para todos os sabores, todos os gostos, todos os candidatos, visões políticas diferentes. Agora, se você lê o clima na imprensa, vem Maria, agora o Bolsonaro acabou de vez. Só que sempre só uma matéria ou outra que você falou, ó, isso aqui sai das matérias opinativas, a matéria do Josias, do Reinaldo Azevedo, do Matheus Leitão, da Mônica Bergamo, da Jamil Chad, da Tezoyama, e aí você vem para a realidade dos fatos, fala assim, não, pô, aqui ó, é a turma que, sei lá, tá um pouco mais preocupada com outras coisas, com movimentações maiores. Você vê aqui, por exemplo, a Eurásia diminui probabilidade de vitória do Lula de 65% para 60%. Aí você vê, ó, eles diminuem a probabilidade da vitória do ex-presidente. A consultoria destaca a redução da vantagem do petista nas pesquisas e o melhor desempenho da campanha do presidente como vetores da revisão. E aqui a gente vai para o nosso velho slide de tópicos. O agregador de pesquisa da Eurásia mostra uma diminuição da vantagem de Lula sobre Bolsonaro de 4,2 pontos 2 semanas atrás para 3,5 pontos na semana passada. E aí depois eles reforçam, inclusive, a questão da melhora econômica. A sensação de melhora econômica está ajudando Bolsonaro. E além da questão da melhora econômica, eles também colocam que a campanha de Bolsonaro vem acertando. E aí a imprensa está falando que acabou, Bolsonaro jogou a toalha, não vai dar certo, Roberto Jefferson acabou com tudo, não tem mais esperança. E aí vamos dar uma olhada. Vamos dar uma olhada em alguns eventos dos últimos dias. Eu tô até pensando essa semana de fazer... Eu nunca faço um dossiê proposital, mas estou pensando em fazer um vídeo com os principais eventos depois do primeiro turno, sabe? Trazer tudo o que aconteceu do dia 2 pra cá, compilar tudo juntinho, bonitinho, e aí soltar um vídeo. E aí, olha só. Botei aqui mais ou menos por ordem no segundo turno, né? Mas falta notícia. Vamos tentar lembrar. Primeiro, terminou o primeiro turno. Na primeira semana, a campanha de Bolsonaro já começou a decolar. Foram vários eventos com vários políticos de vereador, prefeito, deputado estadual, deputado federal, senadores e governadores. Foi um apoio massivo. Na primeira semana a gente já estava tendo pessoas como Rodrigo Garcia falando, é apoio incondicional para Bolsonaro. Você falou assim, pô, bicho, peraí, pô. Aí veio o Zema. Tarcísio já tava. Veio o Caiado. A gente viu nos últimos dias movimentações, por exemplo, a Semineto tá apoiando o Bolsonaro, aquele apoio escondido, né? A turma dele tá aí, não só apoiando, mas empenhada. Essa matéria no Estadão na época falando aí, por exemplo, do Elmar Nascimento, deputado lá do União Brasil. Tanto o Elmar quanto 17 outros deputados estaduais federais estão empenhados pela candidatura de Bolsonaro na Bahia, o que ele não teve no primeiro turno. Então, começo de segundo turno. Qual foi o apoio político que o Lula ganhou? Vamos ser justos. Simone Tebet. Só. Você lembra de alguma coisa? Você fala, não, Lula... O Ciro Gomes desapareceu. Falou que tá, sei lá, né, contra Bolsonaro. Nem falou o nome do Lula. Vocês lembram, assim, algum apoio realmente? Falou, não, pô, esse cara aí veio, sei lá, um nome de peso, veio e apoio Lula. Em termos de apoio político. Depois a gente fala de outros apoios. Beleza. Segundo ponto, melhora econômica. As notícias sobre o Brasil melhorando não deixaram de acontecer, né? Semana após semana, tem uma notícia aqui também. A sensação por parte das pessoas também está acontecendo. A gente está vendo o desemprego segue caindo, aumento real de renda, deflação. Estamos entrando no quarto mês seguido de deflação. Então, é um cenário que inclusive já era esperado pela turma da esquerda. Eles queriam fechar fatura no primeiro turno, porque falava, ó, segundo turno vai ser mais complicado, aí naquele período de outubro, Bolsonaro ele deve conseguir aí, né, deve ser quando deve emergir da sociedade essa sensação de melhora econômica. Continuando, o resultado do primeiro turno. O resultado do primeiro turno,
e não tô falando da disputa, até disputa presidencial, primeiro, mostra que Bolsonaro não tava fraco como se esperava. Muita gente talvez não quis ajudar Bolsonaro, falou, eu sou empresário, velho, eu vou botar, sei lá, 10 mil, 100 mil, 1 milhão, que seja, na campanha de Bolsonaro, mas pô, o bicho vai perder, velho. As pessoas estão achando que vai dar o Lula, não vou não vou fazer isso. E aí quando termina, o pessoal, pô, o Bolsonaro tá forte, hein? Tanto que a Bolsa reagiu por diversas vezes, né? Os estatais subindo, a gente comentou sobre isso. Então, isso foi um fator importante. E, ao lado disso, se falando de resultado do primeiro turno, Bolsonaro sai como grande vencedor do Legislativo. E isso passa aquele recado, não só do Legislativo, mas também como um dos cargos dos executivos estaduais. Levou Minas, levou Rio de Janeiro, São Paulo. Eu não sei o que é que tem que fazer pro Tarcísio perder. Assim, eu não consigo enxergar esse cenário. Acho que ninguém consegue. Então, basicamente, né? Levou Rio, Minas e São Paulo. Os 3 maiores colégios eleitorais do país. Até falamos isso ontem. A matéria que saiu da Veja, né? Que Bolsonaro pode ter a hegemonia que a esquerda tanto quis ter. E pode cair nas mãos de Bolsonaro. Então, as pessoas viram isso e falaram, pô, cara, se Bolsonaro se reeleger, a gente vai ter agora um Congresso alinhado, vai parar de briga, as reformas vão andar, a economia vai melhorar e o país vai prosperar. E vai estar todo mundo feliz. Pô, acho que vale a pena dar um apoio a Bolsonaro. Aí continua. Apoio do empresariado. E aqui pode estender para o mercado financeiro para a gente falar dos apoios que o Lula ganhou. Aí o Lula ganhou o apoio da turma do Real. Perciarida, Armínio Fraga, bem que já estava apoiando o Lula, né? Então não foi muita novidade. Mas também já estava apoiando o Lula, então não é muita novidade. Mas qualquer apoio meio novo que o Lula ganhou, só nessa área. Eu realmente não lembro. Tentando ser justo. Já Bolsonaro. Lembra as notícias que falamos sobre empresariado. Assim que termina o primeiro turno, o Lauro Jardim ele solta uma nota falando que, na noite do primeiro turno aí já teve empresário ligando pra campanha de Bolsonaro pra botar um pé em cada uma, né? Falei, Bolsonaro tá mais forte do que eu esperava. Aí depois solta a notícia no Globo falando que 4 empresários grandes de Minas Gerais já tinham prometido 12 milhões pra campanha de Bolsonaro, entraram em contato com o Zema e falou, Zema, cai pra dentro. Cai pra dentro, Zema. Aí ontem, ou foi anteontem, a gente trouxe lá inclusive um gráfico de doações que a campanha de Bolsonaro vem recebendo. O Leandro Demoro, puto da vida, indignado. O que tá acontecendo. O Tarcísio, que tá basicamente eleito, ainda assim o pessoal botando dinheiro na campanha do Tarcísio, que é pra quê? Impulsionar a campanha de Bolsonaro. Saíram matérias aí, mais matérias da imprensa, falando, olha, o abuso aí de poder econômico, né? Eita, tá aliciando aí os trabalhadores. Foram pra cima de alguns empresários. Não sei se vocês estão pedindo voto ou não. Tô falando só que isso na imprensa. Vamos analisar. Então, você viu um crescimento da maré desse empresariado? Das pessoas falaram, cara, temos que eleger o Jair. Aí o dinheiro que não teve no primeiro começou a brotar no segundo. O Hang mandou 500 mil, ontem mandou mais 1 milhão. Ontem a turma do IP mandou dinheiro de novo, já tinha mandado. Vixe, decolou. Aí continua. Teve a live lá do Lula no Flow, Bolsonaro colocou 1,8 milhão. Eu achei que tinha sido 1,76, mas o próprio canal, né, Inteligência Limitada, divulgou lá um print interno que a plataforma disponibiliza. 1.801.000 pessoas. Foi o pico que bateu. Independente disso, foi assustador. Quebrou a internet. Parou tudo. Tudo. Só na crescente. Passado, isso foi o quê? Terça, quarta-feira passada? Sexta-feira, sabatina no SBT. Vocês lembram das matérias falando da sabatina no SBT? A Veja falou que Bolsonaro chutou pro gol vazio. Foi mais ou menos assim. Não tinha goleiro. Falou o que quis. Aí veio Juliana Dalpiva e eu acho que a outra foi a Miriam Leitão. Esse formato aí, né, mas ficou faltando aí gente pra rebater Bolsonaro, blá blá blá. Era um debate. Virou sabatina porque o cara desistiu. Mas era pra ser debate. Aí sim Bolsonaro ser rebatido, mas não quiseram ter. Aí só foi isso daí, Bolsonaro. Aí começou a sair uma matéria. Se eu não baixo, tô falando, pô, eu nem reconheço Bolsonaro. Eu nem reconheço Bolsonaro. Tá aqui, tá calmo, tá sereno. Tá falando pro eleitor do centro. Tá falando pra, sabe, pra aquela turma assim um pouco mais aberta. Você lembra das matérias? Aí saiu outra matéria falando, exato, Bolsonaro avança sobre os centros indecisos, etc. Depois da sabatina, na sexta, super live no sábado. Aí foi Neymar na Jornal Nacional, é isso, aquilo, outro. É só notícia tomando o país. Recorte no WhatsApp, recorte no TikTok, isso, aquilo, outro. Ainda teve o debate, né?
Ainda teve o debate da Bandeirantes, que Bolsonaro mandou bem demais. Mas bem demais, se lembra a imprensa falando, pô, o Lula meio que, sei lá, cometeu um erro no final, deu mais de 5 minutos para Bolsonaro, isso é um absurdo, etc. Teve aquele recorte ali qualitativo que a gente fez, que eu coloquei no Twitter, né? Soberba, arrogância. As pessoas da esquerda falam, né? O Lula ficou parecendo que tá um pouco arrogante, porque foi tudo meio que aquela postura do já ganhou. Aí teve a super live estourado. Estouradíssimo Bolsonaro. Depois, a sabatina da Record, assim, meu Deus. Foi a sabatina das sabatinas. A segunda maior emissora de TV do país. A segunda maior. Segunda maior. Segundo os dados aí da turma do Ibope, acho que foi da Cantar. A gente comentou no vídeo ontem, nem lembro mais. Esse estima aí que o Bolsonaro falou, que você pega, etc, internet, para mais de 10 milhões de pessoas. Mais uma vez, falou bem demais. Aí tu quer me falar que os erros, estão na campanha de Bolsonaro? Eu acho que o erro foi do outro candidato que não foi. Pra nenhuma das duas sabatinas, pra nada. Então assim, motivo pra desânimo, só se o cara ficar lendo a imprensa o dia inteiro. O dia inteiro. Eu, mais cedo, foi no perfil do Nicolas. Clico. Rodando o país, fazendo comício. Um monte de jovem. Clico no perfil do Felipe Barros. Um monte de jovem. O meu amigo lá do chão de fábrica. Eu falei, bicho, tu acha que o segundo turno vai virar voto, mano? Tu acha que o Bolsonaro vai melhor? Aí ele me falou, ó, minha mãe votou em branco. Convenci minha mãe que votou em branco a votar em Bolsonaro. Minha irmã e 2 amigos meus votaram na Simone Tebet. Consegui convencer os 3. Conversando com outro amigo, ele falou, pô, um amigo meu falou que teve 6 senhorinhas, 6 tia do Zap, que não foram votar, né? A vozinha do Zap, não foi votar no primeiro turno e ele conseguiu convencê-los. Ô, bicho, vai votar. E vão votar. E eu recebo todo dia. Pô, minha mãe me manda... Eu não sei que as pessoas mentir pra mim, pra minha mãe, e falam assim, que falou que virou um voto, virou 2. E você vê aquele outro, pô, lê aqui o vídeo de vocês, estão falando, pô, virei um voto aqui, virei um voto acolá, etc, blá, blá, blá. Do lado de lá pode ter voto também sendo virado? Pode ter. Agora sim, tentar pintar o clima de desânimo, de acabou... Isso não dá. O que a imprensa tá fazendo, bicho, é absurdo. O que a imprensa tá fazendo é absurdo. Não tem amparo. O que a imprensa tá fazendo tá absurdo o tom que a imprensa tá querendo emplacar nesta reta final. E ainda falando das pesquisas, né? Pelo amor de Deus. Um monte de pesquisa, mas que errou. Mas assim, de um jeito absurdo. E ainda estão levando a sério. Tem pra todos os gostos. Tem para todos os gostos. Nenhuma pesquisa realmente acertou ambos os candidatos na margem de erro. Não, assim, bem acertado. Quem que teve? Eu não sei. Nem se a parada na pesquisa chegou perto. Eu acho que tem muita água para rolar até sábado, até domingo. Muita água para rolar. Bolsonaro pode perder? Pode. Pode ganhar? Pode. Eu acho que ganha. Sou sempre um cara muito otimista. Principalmente porque eu acompanho o Bolsonaro, né? Já vi muitos altos e baixos. E sempre que a coisa tá complicada, o Bolsonaro dá a volta por cima. Quantas vezes isso já aconteceu só nesse segundo turno? Então, assim, a narrativa do Roberto Jefferson não tá emplacando. Sabe, a imprensa tentou emplacar. A própria direita ontem já tava falando de outras coisas. Então, a repercussão fraca, tá fechada numa bolha de Twitter. Pode ter um desgaste fora? Pode, mas tá apertado. A eleição vai ser decidida pela capacidade das bases eleitorais dos candidatos em converter votos. E isso o Bolsonaro tem vantagem, por causa de vocês. Volto a falar, gente. Vocês que assistem vídeo no YouTube, vocês que acompanham a política de forma mais intensa, que não é o cidadão comum, não é mesmo. Não é mesmo. Eu acho que assim, essa turma que acompanha é um recorte de 10 milhões da sociedade. 10, 20 milhões no máximo. Gente, é 10%. É 10% do povo brasileiro. Tá na mão de vocês. De vocês virar o jogo. Mas vamos continuar. Só vai dar tempo de falar isso aqui agora. Pô, ainda tinha muita coisa pra falar. Mas eu acho que foi importante. Pra botar a bola no chão, tentar dar uma clareada, pô. A gente entrar com, sabe, com outro foco. Até domingo é trazer votos pro Jair. Mas vamos lá. Se liga nisso daqui. Reta final das eleições abala mercados. Por que abalou? Porque o pessoal achou que a questão do Roberto Jefferson impactou. O mercado tá com o Jair, pô. O mercado já entendeu.
Dólar encerrou a 5,30 após subir 3%. E Bovespa teve baixa de 3,27 em meio à maior tensão com política. Aí tá lá, ó. Os papéis ordinários do Banco do Brasil recuaram 10%. Ações ordinárias da Petrobras caíram 9,89% e as preferenciais cederam 9,2%. Desde que os resultados do primeiro turno das eleições foram conhecidos, o bom humor dos participantes do mercado com ativos brasileiros aumentou de forma expressiva. A economia quer Bolsonaro. A economia quer Bolsonaro. As pessoas não estão entendendo. Na semana passada, na esteira das pesquisas que mostram uma tendência de aproximação entre Bolsonaro, né, em relação ao Lula, o mercado embarcou no otimismo diante do aumento da chance de reeleição. O mercado quer o Jair. Os eventos do fim de semana, porém, afetaram diretamente a percepção dos agentes quanto ao cenário eleitoral. Deixaram-se levar pela imprensa. Não conseguiram pegar aqui, ó. Aqui, pô. Foca aqui, ó. Olha no macro. Não cai na lábia da imprensa. Você vê, ó. Os assuntos que dominam a bolsa na reta final da eleição. Faltam 6 dias para o segundo turno. Hoje faltam 5. E os holofotes do mercado financeiro voltam a mirar para o pleito presidencial a se definir no próximo domingo, dia 30. Nos últimos 2 pregões, o Ibovespa anotou fortes altas e as estatais dispararam depois do presidente Jair Bolsonaro diminuir a distância. A preferência do mercado pelo perfil de menor presença do Estado na economia e mais favorável a privatizações já não é mais segredo para ninguém. Pesa a favor de Bolsonaro entre os investidores ainda a promessa que o ministro da Economia, o Paulo Guedes, vai permanecer no eventual novo governo. No outro lado, o já incômodo ponto de interrogação a respeito da eventual equipe ministerial de Lula permanece. E o ex-presidente não dá qualquer sinal de que vai revelar algum nome antes da votação de domingo. O mercado chegou a se entusiasmar com o nome do Henrique Meirelles para a Fazenda, mas ainda precifica bastante incerteza em relação às políticas do petista. Aí sobre o Meirelles, né? O Lauro Jardim fala o seguinte, ó. A fala de hoje de Meirelles, num evento com Lula, lembra uma plataforma de candidato a ministro. Essa era a manchete. Isso foi postado ontem às 5h54 da manhã. Meirelles deu entrevista, né, para o Globo News, para a Sadi, no Estúdio I. Estúdio I, o estudo dos melhores, dos inteligentes e de inteligente. Bernardo Melo Franco, também é colunista da Globo, diz, ó, a cara do Henrique Meirelles quando a Sadi perguntou se ele quer ser ministro de novo. Pelo amor de Deus, velho. É essa turma que o brasileiro vai querer colocar de volta para controlar a economia. Aí quer saber por que o mercado quer o Jair? Índice que mantém ajuda a Bolsonaro a menos de uma semana da eleição. Qual o índice? A inflação. Inflação para 2022 é reduzida pela 17ª semana consecutiva. Pessoal, se os nossos analistas eles fossem bons, não estava tendo inflação reduzida pela 17ª semana consecutiva. Na primeira semana, ele já falava, rapaz, ó, saiu de, sei lá, de 10 para 5. Na primeira. Em vez de sair de 10 para 8, para 7,5, 7, 6, 6,5, 5. Não, de 10 para 5. Só fazem errado. Toda semana o pessoal tem que revisar. Selic mantém 3,75, conforme a projeção do mercado no último boletim, Fox antes do pleito. Inflação brasileira fica abaixo da americana pela primeira vez desde 2007. Desonerações e juro alto devem garantir taxa menor até meados de 2023. Até meados de 2023. O Brasil está condenado a dar certo. Até meados de 2023, né? Já com o governo Bolsonaro. Esse é um cenário que deve ser mantido até meados de 2023, quando a alta de preço no Brasil deve voltar a superar o índice dos Estados Unidos, segundo projeções de analistas econômicos, né? Os analistas que erram todas. Cara, eu não sei o que passa na cabeça das pessoas. Bloomberg. Aí a revista Oeste traduziu. Brasil está se tornando um refúgio de estabilidade para investidores. Reportagem destaca decisões acertadas do governo brasileiro, incluindo a elevação precoce da taxa de juros. Refúgio de estabilidade.
Isso vai ser decidido no domingo, né? Vai ser decidido no domingo. E vamos comentar só uma notícia aqui rápida sobre a eleição. Vou comentar essa daqui. Essa aqui não é sobre a eleição. Essa aqui é a única notícia que fugiu um pouco da eleição, mas é importante. Ainda sobre o caso que envolve o Paulo Dantas, né, o governador, até voltou para o cargo, né, ontem, aí em Alagoas. Investigado, governador de Alagoas comprou 25 imóveis, parte em dinheiro vivo. Em depoimento obtido por Veja, o dono da Recon Empreendimentos, o Reinaldo Malta, que negociou a venda das propriedades ao governador, revelou que recebeu o pagamento em carregamentos de dinheiro. Aqui não é pagamento em moeda corrente nacional, não. Aqui é carregamento de dinheiro. O negócio envolveu 5 milhões de reais, segundo Hugo Marques da Veja. A Polícia Federal, o Malta relatou uma rotina em que pagamentos em dinheiro eram efetuados por meio do segurança José Carlos Leite de Araújo, que ia até a sede da Recon com valores de 60 a 80 mil reais. O empresário disse aos investigadores que depositava os valores na conta da empresa de forma fracionada de até 10 mil reais. Conforme mostrou a Veja, os seguranças de Dantas foram fotografados pela Polícia Federal, fazendo saques e depósitos nos caixas eletrônicos com cartões em nome de funcionários laranja da Assembleia. As imagens mostram que grande parte do dinheiro era entregue na sede da Recon, que, segundo o Ministério Público Federal, lavava o dinheiro do esquema vendendo imóveis para o governador. Há várias fotografias do segurança e da esposa dele fazendo saques em caixas eletrônicos e há registro do segurança entrando na Recon com mochilas para deixar o dinheiro arrecadado. Esse é o Brasil, bicho. Eu espero que o povo de Alagoas pense muito bem na hora de escolher se vai querer reeleger o Paulo Dantas ou se vai eleger outro candidato, né? Enfim. Se liga isso daqui. Pra gente fechar, porque tinha mais coisa, mas não vai ter tempo de falar sobre tudo. Jornalistas. Tudo de esquerda, né? No Brasil hoje, só jornalista que é de esquerda. De direita ninguém considera. No máximo você é um blogueiro. Jornalistas lançam abaixo assinado em apoio à chapa Lula-Alckmin. O grupo diz que a democracia está em jogo. Todo dia, meu Deus, a democracia brasileira vive em risco. Todo dia ela está em risco. O abaixo-assinado diz que os jornalistas estão indignados com o grande fluxo de notícias falsas produzidas no segundo turno da eleição. Então vamos por parte. Vamos falar democracia em risco, né, e notícias falsas. Primeiro, democracia em risco. Globo demite apresentador após comentário sobre facada em Bolsonaro. Maldada. A TV Globo tomou uma atitude contra o jornalista Flávio Meirelles. Ele fez uma publicação a respeito do atentado que Bolsonaro respondeu nas postagens. O jornalista foi contra a reeleição do candidato e chegou a dizer que a facada foi mal dada. E sobre fake news, o Tribunal Superior Eleitoral manda excluir posts sobre o salário mínimo das redes do Lula e de aliados. Acho que isso aqui é uma inverdade, né, o que eles estão falando. Mas não adianta. É muito triste, né? A turma não respeita. Mas os jornalistas, eles não enxergam, né? Acho que esse post, ele fica... Você não consegue... Ele desaparece. Esse post não aparece na timeline do Twitter, né? Dos jornalistas. O Randolph diz, ó, ontem, gente, 10h17 da manhã, última semana antes da eleição, e você não pode esquecer que se Bolsonaro ganhar, o seu salário vai baixar. Sim, ele deixou claro que planeja desvincular reajuste do salário mínimo e da aposentadoria do aumento da inflação. Não deixe isso acontecer com você e sua família. Putz, grila, bicho. Não dá. Olha o que o Márcio França escreveu. Tarcísio pensa em Roberto Jefferson para secretário de Segurança em São Paulo. Cariocas são bacanas. Será que isso aqui é verdade? Será que isso daqui é verdade, pessoal? A indignação dos jornalistas com as mentiras é tão engraçado. O Tribunal Superior Eleitoral suspende propaganda de Lula que associa Bolsonaro à violência e a turminha do mal, que vende substâncias proibidas. Não sei quem é aquele rapaz. Não sei, bicho. Não sei quem é aquele rapaz. Não sei quem é. É enganoso que Paulo Guedes
tenha dito que a aposentadoria deixará de ser reajustada pela inflação a partir de 2023. É enganoso, viu? Janones fora do ar. Alvo de uma ação, o Janones foi proibido pelo tribunal de fazer qualquer ligação entre o ex-deputado que foi preso ontem, por causa do Roberto Jefferson, e a campanha do presidente da República. Eu estou proibido de falar, de dar qualquer declaração ligando Bolsonaro a Roberto Jefferson. Meu advogado está me pedindo para sair do ar. Pedido de Bolsonaro, o Twitter está removendo todas as publicações que ligam Bolsonaro a Roberto Jefferson, declarou Janones durante a live. Quem é que está preocupado com as mentiras, hein? É aquele jornalista, os 1.200 que assinaram a cartinha? Democracia em Risco? Isso daqui eu não vou ler agora porque tem que falar mais coisa. Isso é importante. Isso é importante realmente. E só para encerrar o vídeo, acho que vou começar a fazer isso agora. Tem algumas notícias que eu não mostrei agora, né? Mas se fosse botar todas as notícias que deveriam estar no vídeo de hoje, aqui estão o link das notícias, né? Para quem quiser dar um double check, dar uma pausa, dar uma lida, dar um zoom. E é isso daí. E por hora, ficamos por aqui. Gente, esquece as confusões. Traga votos. Esquece as confusões. Votos, votos, votos. Sem brincadeira. Por mais alcance que eu possa ter, a maior parte do tempo eu falo com as pessoas que já são de direita. São vocês que têm acesso às pessoas fora da direita. Que estão indecisas. Que votaram nulo. Que votaram em branco. Que votaram, sei lá, no Ciro Gomes, Simone Tebet. Mas vão votar no Lula. Qualquer pessoa que não vota em Bolsonaro é um voto a ser conquistado. Óbvio, tem gente que tá totalmente fechada, que não adianta você vai falar. Mas tá na mão de vocês, bicho. Tem que trazer voto pro Jair. Quantos? Todos que der. Tamo atrás, tamo na frente. Só vamos saber no final da noite, domingo. Então, vamos que vamos, porque o clima continua, quando você olha, né, fora das notícias da imprensa, o clima pro Jair, o vento continua soprando pro capitão. E ainda tem a confusão aí, né, de mais cedo aí do freio do Vanguard. Tem gente que não sabe o que vai acontecer. Pelo menos eu não sei, porque esse vídeo tô terminando de gravar aqui às 7h54 da manhã. Por hora é isso. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Com fé em Deus, eu vejo vocês amanhã. Fui!